Muito obrigado, São Mendes. E eu me sinto feliz de estar com todos vocês essa noite, né, para mais um estudo, para mais uma reflexão. E vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos nessa noite, de estarmos reunidos, de estarmos com um coração elevado. Que a bênção de Jesus, nosso Mestre amado, envolva cada coração, a cada lar representado aqui nessa noite, que envolva o nosso planeta, que conforte os corações dos nossos irmãos que estão sofrendo por esse momento que estamos vivendo, que traga paz, harmonia, equilíbrio a todos nós, e possamos ter nesta noite, nesta reflexão, o entendimento dos seus ensinamentos através do Evangelho, segundo o Espiritismo, que traga a luz, que traga força e esperança para cada um de nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Nós temos, então, o estudo da noite hoje. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus, né, trazendo para os seus discípulos esse ensinamento. E quem vai clarear para nós aí é a Juliana Mara, já está conosco. E seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Já está com você, viu? Fique à Tá, vontade. Jó. Eu tenho até. Até às 21 horas. Tá. Então vamos lá. Que Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso irmão e mestre, se faça presente nos nossos corações, né, nos corações de cada um de nós. E eu tô vendo só 4 carinhas, né, junto com a minha. Palestra Não, pode ficar presencial é tranquilo, tem mais muito. pessoas com você, viu? É, é, palestra presencial é boa porque a gente vai olhando para as pessoas, né? Então, gente, quem quiser abrir aí um pouquinho as portas de casa, né, as câmeras, não importa se estiver fazendo jantar, se tiver, não tem problema. A gente vai, é muito bom, né, a gente poder ver as pessoas. Eu gosto muito, né, do contato. Mas se não, tudo bem, não é isso? Então vamos lá. Jesus, no Evangelho de João, é o único local nos evangelhos onde ele vai tratar de uma forma bem assim específica, com um objetivo de transmitir uma mensagem bem clara sobre um princípio básico da doutrina espírita que está relacionado com a pluralidade dos mundos habitados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, é tratado sobre essas moradas de uma forma bem abrangente. Nós teremos ali 3 pontos específicos que nós podemos tratar essas moradas. Um deles, como eu acabei de falar, está relacionado com essa pluralidade dos mundos habitados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós não vamos nos aprofundar nesse tópico. Porque hoje eu quero convidar a vocês algo mais íntimo, não tão científico, né? Que é o que o Evangelho nos convida, principalmente o Evangelho de João, que foi um evangelho escrito de uma forma tão intensa, mediunicamente falando, com emoções relacionadas. Espera aí, que eu fiquei com o WhatsApp aberto aqui. Deixa eu tirar. Pronto. Com uma emoção ligada ao Cristo que João, né, tinha.
tem até hoje, né? Porque eles estão aí caminhando juntos nessa morada da terra aí. Mas naquela época existia essa abertura do coração de João para os ensinamentos de Jesus de uma forma muito forte. João é aquele evangelista que antes mesmo de Jesus chamá-lo, ele já tinha aceitado o chamado. Porque ele ficou sabendo que, através, né, de alguns discípulos, se eu não me engano, acho que foi André e Felipe, eu não me recordo bem, André eu tenho certeza. Mas eles falaram, chegaram próximo dos pescadores e falaram que já tinha um homem que era o Messias, o Nazareno, e João não pensou duas vezes, quanto mais uma. João já tinha o seu coração ligado ao Cristo de uma forma assim imensa. Então, a emoção que foi tomada, que João tomou para poder trazer as palavras em seu evangelho, trazer sobre Jesus em seu evangelho, é de uma força gigante. Então, é com essa emoção, né, de João, esse seguidor do Cristo, que na verdade ele não precisou, depois que o Cristo foi embora, João foi ficar com Maria. Aos pés da cruz, o Cristo diz a eles: eis aí sua mãe, eis aí o seu filho. João não precisava curar, não precisava passar por um apostolado, toda aquela trajetória que os outros 10 passaram, porque Judas ficou, né, vamos dizer assim, à beira do caminho, toda a trajetória que os 10 passaram, João foi ficar com Maria. João foi estar com quem gerou o Cristo. Foi cuidar de quem cuidou do Cristo, como mãe. E aí, no Evangelho de João, vem assim intitulado, antes do capítulo 14 iniciar, João Ferreira de Almeida intitula as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo, a promessa do Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós teremos tópicos, né? Eu vou literalmente ver os tópicos aqui com vocês, que falam o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade, que é o primeiro ponto, é o primeiro item a ser trazido por Allan Kardec. E esse primeiro item, ele nos convida num foro íntimo de tamanha grandeza de nós nos voltarmos para as nossas moradas internas, as nossas moradas íntimas, para que nós possamos compreender depois a morada que o outro está, a morada que eu estou, planeta Terra, ou minha casa, a rua onde eu moro, o bairro, moradas que são realmente pontos de localização. E aí, depois Kardec vem, diferentes categorias dos mundos habitados. Primeiro, eu volto para mim. Quando eu me compreendo, quando eu me conheço, o meu som tá baixo, é isso? Melhorou? Tá bom, Juliana. Tá bom? Tô te Porque acho ouvindo que no bem. chat alguém colocou aí que o som tá baixo.
Às vezes pode ser na configuração do computador dela. É. Juliane, melhorou? Melhorou? Tá ótimo. Então, vamos lá. Quando eu volto para a minha intimidade, o autoconhecimento, né? Tá virando clichê, uma palavra que todo mundo tá falando, né? Autoconhecimento. Mas, quando eu conheço a mim mesmo, depois eu consigo ir compreendendo o próximo que está mais próximo de mim, as moradas que estão ao meu redor. E aí depois, olha para vocês verem que interessante, olha como que Kardec vai classificando esse título. Destinação da Terra, causas das misérias humanas. Depois que eu vou lá compreender a categoria desses mundos, eu vou compreender a categoria do mundo que eu vivo. Logo depois, os espíritos trazem instruções. Mundos inferiores e mundos superiores. A gente entra aqui também, tanto numa classificação de evolução, quanto também no fórum íntimo, na intimidade de cada um. Eu posso colocar aqui questões ligadas ao meu céu, ao meu inferno, aos momentos em que eu vivo. E aí depois, caminhando mais um pouco nas instruções dos espíritos, mundos de expiação e provas, aí os espíritos já começam a destrinchar o que Kardec começou a falar lá atrás. Ele começa a realmente, os espíritos começam a realmente esmiuçar. Eles vão falar e tratar das categorias evolutivas de cada mundo. E aí vem as expiações e provas. Antes disso tem os primitivos, né? Mas mundos regeneradores, aqui os espíritos vão tratar muito mais do ambiente atual da Terra, no caso, século XIX, quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no mundo atual ainda em expiação e prova. Atualmente, acredito que pode-se dizer que 80%, tudo em expiação de tudo isso que nós estamos vivendo, né? E aí depois nós temos a progressão dos mundos. E essa progressão dos mundos, Kardec e os espíritos, né, no caso, trouxe essa progressão, eles não vão distanciar, olha que bondade dos espíritos. Eles não vão distanciar de nós aquilo que ainda está longe para a gente conquistar. É muito mais fácil eu programar uma viagem para Ouro Preto, alguma cidade histórica, alguma cidade que tenha uma cachoeira, ou é mais fácil eu me programar para ir lá para Nova Zelândia, para ir lá para a África, para a Europa. Eu estou falando Nova Zelândia porque são quase 40 horas de voo com conexão, com nananã. E aí, quando eu penso na organização da viagem, no gasto da viagem, no tempo que eu vou passar voando, no tempo que eu vou passar em conexão, a dor de cabeça que isso pode me gerar, certas situações eu falo assim, não, eu vou para Ouro Preto mesmo, que é 1h40, 2 horas no máximo, se eu for tranquilo, está muito mais próximo de mim. Mas Ouro Preto está longe. Se eu for ali em Belo Horizonte para uma praça, um museu, está bem mais perto. Se
Se eu pegar uma praça, algum local, casa de amigo, eu sei que agora a gente, né, nós estamos aí em momentos mais restritos, mas se há algum lugar que eu possa ir para me sentir bem, para me conectar comigo mesmo, para eu me programar para algo melhor, para momentos melhores, e eu conseguir acessar isso com uma segurança, que bacana, tá bem mais perto ainda. Olha que legal. E olha como os espíritos são bons conosco. Falaram do mundo de prova e expiação, que é bem atual na nossa intimidade. Falaram do mundo de regeneração, que é um mundo que nós queremos conquistar. Se nós estaremos lá ou não, independente do motivo que seja. Vamos tirar o peso de que eu vou precisar aprender a amar para estar no mundo de regeneração? Se eu quiser acompanhar um ente querido meu em outro mundo, isso não é amor? Eu estou amando em condições de estar no mundo de regeneração e eu quero ir lá na prova e expiação para ajudá-lo a caminhar? Você quer uma pessoa que ame mais? Às vezes, gente, a pessoa que ainda não aprendeu a amar, mas o broto está ali no coração dela, essa talvez vai estar aqui por misericórdia do Pai. E aqueles que já compreenderam o germinar do amor, porque o nosso amor é um amor ainda raso. É um amor raso. E quando nós olhamos para dentro de nós e aceitamos que é raso, isso não é baixa autoestima. Isso significa compreensão de si mesmo, compreensão da evolução, compreensão da morada que o Pai fala que você está habitando naquele momento. Eu estou habitando em uma morada em que eu não consigo amar ainda, mas eu me esforço para querer o bem do outro. Então eu estou no amor raso, mas eu estou amando. E aí, na hora que os espíritos tratam da regeneração, que está aí bem pertinho, e olha que eles trataram lá no século XIX, e não colocaram ali no Evangelho segundo o Espiritismo, viu, gente? Nesse capítulo em específico, sobre mundos primitivos. Por quê? Para que eu vou ficar voltando em algo que pode me causar uma aflição, sendo que tem que me trazer um... Não é que tem que, né? Sendo que é bom me trazer o consolo. Aí eu vou voltar lá no tempo das cavernas, eu vou ficar falando para a intimidade ali, moral de cada um, do uga-uga, né? Para quê? Sendo que eu já posso falar de algo mais alegre, de algo mais leve, mesmo pesado. E aí eu posso falar de um objetivo que eu quero alcançar quando, se vocês fecharem os olhos nesse momento e se colocarem no topo de uma montanha qualquer, eu convido vocês nesse momento a fazer isso. Quem puder, é claro. Se alguém estiver tomando banho, melhor ainda, gente. Melhor ainda, que aí a água já ajuda. Mas aí você reflete naquele topo, naquele lugar que você está. Se você rodar 360 graus, você vai ver 360 horizontes. Você vai ver nesses graus do olhar que você vai projetar naquele horizonte várias possibilidades.
esse horizonte que você está enxergando, lindo, da forma que você está projetando nesse exato momento, é a regeneração. É o momento em que eu me conecto com o melhor que está em mim e eu consigo vibrar o bem. Quem fechou os olhos pode abrir, se quiser. Se não, eu vou olhar o horizonte, porque olhar para o horizonte da regeneração é muito melhor do que eu olhar para, às vezes, o momento em que eu estou agora. É melhor do que eu olhar para a morada que eu estou vibrando no momento. Eu já dei essa palestra na casa presencialmente. E aí nós falamos das moradas, né, das várias moradas e tal. E aí eu falei assim, se o convite veio, existe um ponto para onde eu não olhei, que é um desses horizontes, que é um desses graus desse olhar, e que eu tenho que olhar para ele. E aí eu fiquei assim, mas qual que é? Qual que é? Porque, gente, antes de evangelizar uma criança, é bom que eu evangelize a mim mesmo. Ou que eu me esforce em me evangelizar. Quando eu vou palestrar, é bom que eu palestre para mim mesmo. É bom que eu compreenda o que aquele tema vibra ou está vibrando na minha intimidade, na minha vida, no meu momento atual. E aí, nesse instante, a gente começa a emanar vibrações para que as pessoas que cheguem aqui nesse momento estejam com uma sede, talvez seja a palavra, ou com uma vontade, ou com um desejo, ou com uma vibração, ou com uma percepção, ouvido, para receber aquilo que é necessário para a caminhada de cada um. Olha que bacana. Na profissão que eu exerci por 18 anos como guia de turismo, eu só compreendi que não existia grupo problema quando eu vibrava na compra de cada pacote, no lar de cada passageiro, e eu ia me apresentando para cada um deles na hora do sono. E quando eu chegava para embarcar, tinha gente que sorria para mim que parecia que me conhecia há anos. Com 2 meses de gravidez, eu tinha acabado de descobrir a gravidez do Pedro, no dia 8 de julho de 2018. No dia 16 de julho, eu embarquei sem saber se... 14 ou 16 de julho, não me lembro. Sem saber se aquela viagem ia dar certo ou não. Ninguém sabia ainda da gravidez, a gente ainda não tinha divulgado, por uma série de razões. Todos na minha profissão não sabiam. E eu fiquei de 11 horas da manhã até as 17 horas no hall do hotel. Saí 30 minutos, assim, muito rápido para engolir a comida. E foi a única tonteira que eu tive na gravidez. Nesse exato momento em que me deu essa tonteira, eu senti como se aquele espírito tivesse se despedindo de mim. Eu senti como se ele estivesse se afastando de mim. E eu não podia falar nada para ninguém. E aí,
eu encostei um pouco, fiquei um pouco quieta, e eu falei assim comigo: meu filho, se foi para você estar esses breves instantes comigo e me mostrar que a força que eu precisava para chegar até aqui era o que eu precisava aprender, então muito obrigada, você me ensinou e vamos seguir junto. Eu preciso de mais um tempo para chegar no quarto do hotel e aí nós vamos saber o que vai vir daqui para frente. Nesse exato momento, gente, eu estou falando isso com vocês porque às vezes naquele momento mais apertado, onde você não tem controle sobre a vida de alguém, sobre a sua vida, você precisa tomar uma decisão. E ela é de foro íntimo, para qual morada você vai querer habitar. E aí, num movimento de colocar a mão na barriga, para não ficar, né, tão assim, à vista de quem estivesse ali perto de mim, eu virei e falei assim: mamãe tá com você, eu te aceito, eu quero você. Naquele momento, gente, não foi na hora que pegou o exame. E eu falo que às vezes a gente vê cenas tão românticas, né? Descobri que eu tô grávida, a pessoa pula, dá salto e ri. Eu fiquei preocupada. Como que eu vou fazer? Eu não sou novinha, não sou, tô com sobrepeso, a gravidez vai ser de alto risco e tal. A gente fica preocupada. Naquele momento, uma semana depois, é que eu realmente, intimamente, aceitei aquele espírito. Olha para vocês verem. E falar disso com vocês é muito tranquilo. Por quê? Porque é uma aceitação íntima. Que independente se o outro vai falar assim: não, que absurdo. Quem me conhece, né? Uma pessoa que sonhou tanto com um filho. Mas, gente, existe um processo. Até na passagem aqui, Jesus, lá na Santa Ceia com os apóstolos, ele fala que alguém vai traí-lo. Naquele momento, cada um olha um para o outro, né? Nossa Senhora, quem que vai ser? Não, eu não. Pedro, então, ele quase se jogou, né, pro Cristo, falando assim aqui: eu não vou te trair, não. No momento em que eu volto para minha intimidade, aceito a emoção que está vibrando, o sentimento que está sendo gerado, eu consigo lidar melhor com as adversidades que vão ocorrer dali para frente. E foi o fato desse momento gestacional dos meus sentimentos em pegar a propriedade, me apropriar daquela gravidez, é que eu consegui falar assim: é realmente eu vou ser mãe. E aí eu fui para dentro do quarto. Gente, depois daquele momento, parece que foi assim, ó, apareceu quarto para tu quanto é lado, os passageiros entraram pro quarto. Agora imagina você comprando um pacote de viagem, entrando no hotel 11 horas da manhã e só chega no teu quarto 5 horas da tarde. Ninguém do... Gente, teve barraco na recepção, que aquele dia estava uma confusão. De outros grupos, ninguém do meu grupo sequer levantou a voz para mim. De tanto que eu vibrei para aquele grupo. E no retorno da viagem eu contei para eles da minha gravidez e falei que do turismo eles eram os primeiros a saberem e que eu tinha só a Deus, agradecer a Deus por ter colocado eles no meu caminho. E aí, quando eu cheguei no quarto, que tinha lá uma secreção
Depois que eu utilizei o banheiro, que eu fiz xixi, aí eu vi uma secreção de sangue. Eu falei, pronto, acabou. Eu deitei e esperei a natureza agir. Entrei em oração, coloquei uma música que eu aprendi na evangelização do ventre e comecei a cantar para o Pedro. Não sabia que era menino ainda. E aí, as coisas aconteceram e eu precisava passar por aquele instante, que era para acabar de depurar e acabar o processo onde estaria, sim, a aceitação do momento em que eu ia viver, tomando conhecimento, porque foram 2 meses sem eu saber que ele estava ali, tomando conhecimento e sabendo como eu agiria dali para frente. Tive uma gravidez considerada de alto risco, porém super, hiper tranquila. Faltando 1 mês para o Pedro nascer, Réveillon, eu estava dançando igual não sei o quê. A Ju, né, do Abraço de Luz, virou e falou, esse menino vai nascer hoje, na noite do Réveillon, de tanto que essa menina está dançando, pulando. Porque foi tudo muito tranquilo. Muito tranquilo. Porque a gente precisa, primeiro, gerar o sentimento dentro de mim. E aí, no capítulo 3, o convite é pluralidade dos mundos habitados, regiões e esferas vibracionais no mundo espiritual. Ou seja, como eu estou vibrando é para onde eu vou habitar. É a morada que eu vou habitar no plano espiritual. Se eu estou gerando apego, eu vou vibrar na região, na morada espiritual do apego. Se eu estou vibrando tal coisa, é para tal coisa onde eu vou. Se eu estou vibrando carinho, desprendimento, e aí vai. É onde eu vou vibrar, é a morada, né? Como eu vou vibrar, é a morada onde eu vou habitar no plano espiritual. E aí existe um terceiro ponto, que parte realmente para a intimidade. São níveis e graus evolutivos, que aí esses graus e níveis evolutivos de cada um é onde nós estamos chamando aí de morada, de cada espírito, independente do plano de vida que ele está, seja encarnado, seja desencarnado. É a intimidade. Onde que eu estou vibrando? Onde que eu estou realmente, como eu estou realmente acolhendo determinados sentimentos, emoções. E aí vem um convite maior ainda. Compreender a emoção do outro é difícil. Nós não aprendemos isso, não. Talvez a geração de 5 anos para cá seja uma geração onde os pais estão tendo mais estudos, resultados, estudos sobre emoções, estudos sobre comportamento humano, construção, desenvolvimento humano, temperamentos, e aí vai. Onde os pais estão munidos também de muita informação, e a gente tem que ir fazendo um filtro disso, e casar isso com a nossa intimidade, para que nós consigamos gerar, né? Para que nós consigamos instruir uma geração onde, num futuro próximo, lá com seus 30 anos, ou até menos, talvez,
uma pessoa consiga olhar para outra, perceber a vibração da outra, mesmo que não conviva com ela diariamente, e saber como chegar até esse outro pela vibração que ela está, devido ao conhecimento que é passado para esse bebê, para essa criança, desde a gestação, e Emmanuel fala, desde a pré-concepção. Hoje nós participamos de 3 evangelizações online. Eu estou participando da evangelização na perda gestacional, a evangelização no puerpério e a evangelização de bebês. E tem também a evangelização no ventre, que eu fui evangelizanda, né, junto com o meu esposo e o Pedro, e a evangelização na pré-concepção, que é o que Emmanuel nos convida lá no Consolador. Que quando é que o espírito vai ser, tipo, educado, né, moralmente, antes mesmo de ser concebido. E aí, gente, olha que interessante isso aqui. Antes de Jesus passar as instruções, Jesus prediz que Judas o há de trair. E aí tem esse livro aqui, ó, que é Diretrizes Apostólicas. Acho que hoje ele tem outra capa. Esse aqui foram as primeiras edições e tal. Que fala de Judas intitulado, Lúcio de Abreu intitula Judas como autossuperação. Ele precisou se superar diante de um engano, porque não foi traição, foi um... Ah lá, ó, tem alguém mostrando a capa nova. Ali, ó, Diretrizes Apostólicas, essa é a capa atual dele. E aí, a Nath, obrigada, Nath. E aí, ele nos traz sobre uma autossuperação de Judas. Porque nós julgamos demais. A gente julga Judas o tempo todo na nossa vida, no nosso dia. E ele, gente, acreditava que Jesus ia, sim, ser preso, eles iam pegá-lo, papapá, mas que que Jesus, diante de todos, ia fazer o quê? Ia se soltar. O poder de Jesus, Judas acreditava tanto no poder do Cristo, mas tanto, que ele acreditava, sim, que ele ia se soltar daquelas correntes, daquela prisão, daquelas amarras todas, e ia mostrar para todo o povo de Jerusalém, provar para todo o povo de Jerusalém que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era, sim, aquele homem prometido. Cristo não precisava disso. Provar o Cristo é na nossa intimidade. Não precisa a gente... E Judas já era do grande, né? Da grandiosidade da amostra da força do Cristo. É tanto que ele vai precisar, numa encarnação não muito distante, provar essa grandiosidade do Cristo dentro dele. A grandiosidade do Cristo não é provada diante dos outros, mas dentro de nós. Na nossa morada mais íntima, é ali que a grandiosidade do Cristo é provada. E aí, Judas, ele não deu conta, porque, gente, se ele quisesse trair Jesus, se ele quisesse o dinheiro, ele tinha tirado a vida dele. Mas nunca. Uma pessoa tão
materialista a ponto de se voltar à traição e ao dinheiro, ela é fria e calculista para não tirar a vida dela. Ela vai usufruir daquilo. Ele percebeu tamanha grandeza do Cristo, onde que ela tinha que se manifestar, que era na intimidade, que ele não deu conta. Ele não deu conta. E ele deu conta, sim, de ir embora. Para, num outro momento, provar essa grandiosidade na intimidade dele. E aí, antes de Jesus falar das moradas, aparece Pedro, gente. O apaixonado Pedro, que na hora que Jesus vai andar na água, na hora que Jesus vai fazer mil e uma coisa, Pedro era o primeiro a levantar a mão, né? Aquele da turma que levanta a mão toda vez que a professora precisa de alguma coisa, era Pedro. Jesus falava A, Pedro B. Não, Cris, que isso, Pedro? Isso foi muito rápido. Não, que isso, Jesus? Eu não posso deixar você esperando, não. Tem que ser rápido mesmo. E aí, se bobear, você já falava o alfabeto todinho, né? Que era para o Cristo não ter trabalho de falar o resto. E aí, olha para vocês verem que interessante. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não poderei vós ir. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vos amardes, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Olha para vocês verem, gente. Pedro não entendeu o que é amar, não. Ô Cristo, fala para mim para onde eu vou, que eu estou indo. Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Gente, imagina a cara do Pedro para Jesus nessa hora. Ele deve ter ficado verde, vermelho, vesgo, azul, espantado, se não desmaiou, né? Porque logo depois Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. O coração do Pedro estava tão atribulado com essa resposta que o Cristo deu para ele. Peraí, Pedro, você está querendo me seguir? Primeiro você vai entender qual a minha grandiosidade dentro de você, porque na hora que o galo cantar, vai vibrar em você algo que aí você vai entender quem sou eu. E foi só naquele momento, gente, que o Pedro entendeu quem era o Cristo. Foi naquele exato momento que a morada crística habitou o coração do Pedro. Não foi nos momentos que o Pedro levantava a mão lá na sala, né? Na salinha discipular. Não era nos momentos que ele lá, peraí, Jesus, deixa eu pôr o banquinho de você sentar, Não. Foi nessas horas, não. Foi nessas horas que Pedro disse: eu te amo, eu vou para onde você for. Não. Foi na hora que o galo cantou, que o negócio vibrou lá dentro do Pedro, que ele falou assim: e o Cristo estava certo. Ele compreende a minha intimidade.
E se o Cristo compreende os meus atos, a minha intimidade, o que eu sou capaz, é com Ele que eu preciso habitar, ou é com Ele que eu preciso escolher? Preciso não, é bom. É bom que eu escolha dar a mão a Jesus para habitar a morada que eu vou querer habitar. Juliana, Oi? tem uma pergunta do Marco Silva aí no chat, não sei se você consegue ver. Ah, é melhor que vocês vão passando para mim, porque às vezes eu vejo, mas não dá, porque senão a gente perde Ah, um pouco. tá. Ah, Ele perguntou assim, ó, mas o Cristo mesmo não disse que alguém iria o trair? Eu acho que era no momento que você estava falando do Judas aí, né? sim. Muitas pessoas fazem essa pergunta, e aí tem as traduções, né? E eu convido a gente a olhar para a intimidade que o Cristo observava. Cristo se sentia ofendido por algo que o outro fazia a ele. Ele não teria que perdoar Judas, ele não teria que amar, porque ele já o amava. Porém, Jesus passou ensinamentos para Judas, não passou? Judas recebeu os ensinamentos da forma que era boa para a caminhada evolutiva dele? Não. A compreensão de Judas ainda não atingia o ponto para que ele caminhasse e renunciasse, talvez, não sei se é a palavra, mas que ele deixasse de se atrair pelo material, e aí ele traiu, foi a ele mesmo. Gente, quando eu cometo um ato em relação ao outro, contra o outro, eu não estou contra o outro, eu estou contra mim mesmo. Judas não traiu Jesus. Judas, naquele momento que ele estava na Santa Ceia, ele estava dizendo: olhe para a intimidade de vocês. Olhe para como vocês estão recebendo os meus ensinamentos. Mas se Jesus falasse desta forma, naquela época, naquele momento, a compreensão, o susto, não ia atingir. E eu falo para vocês ainda mais. Depois da partida de Judas, nos Atos dos Apóstolos, no livro Paulo e Estevão, podem procurar. Vocês encontrarem, pode pedir aí o Mendes, o Walter, o Antônio, meu contato que a gente conversa. Se vocês encontrarem algum apóstolo que julgou Judas como traidor depois da ação que ele teve, é porque aí realmente ele traiu Jesus. Porque todos os outros apóstolos compreenderam que Judas traiu a ele mesmo. Mas precisava de um ato. Precisava da fragilidade de alguém para que as escrituras fossem cumpridas. Porque se Judas conseguisse, num salto quântico, né, vamos assim dizer, que está se estudando muito, num salto evolutivo, passar por aquela atração pelo dinheiro, pela matéria, pelo grandioso da matéria, né, a grandiosidade material que o mundo atualmente, na pandemia, está aí mostrando de novo essa vanglória da grandeza materialista. Se Judas tivesse dado esse salto na evolução dele,
alguma outra coisa teria acontecido, Jesus realmente teria passado por aquilo que ele se predispôs a passar. Aconteceria sim. Mas como Deus, Jesus, sabendo das nossas fragilidades íntimas, aquilo precisava acontecer no caminhar do Judas para que futuramente, num momento onde as bruxas eram queimadas, onde as guerras, né, estavam ali aflorando, acontecendo, ele viria vestido de uma guerreira para defender a França, onde seria o berço, mais tarde, do nascer da doutrina espírita. Então, ele defendeu um solo que ele não compreendeu a defesa desse solo lá atrás, porque o Judas, gente, ele é de uma grandiosidade de defesa. Porque a pessoa que acha que o outro vai ser tão grandioso, ele é capaz de defender um solo para que um fruto, para que uma semente seja plantada ali com uma força tão grande. E aí vem livros que falam, né, que a reencarnação de Judas é Joana d'Arc. Hoje existem alguns espíritas, algumas pessoas que vêm. Isso está no livro Francisco de Assis, e eu acho que tem uma outra obra também que fala a respeito. E que vem falando que não é, enfim, né? Mas existe o filme, eu assisti um filme da Joana d'Arc que mostra Jesus na cela com ela, uma conversa de uma intimidade grandiosa. E aí Joana d'Arc se veste de uma força porque ali aquele espírito, né, que foi Judas, compreendeu o que é a grandiosidade do Cristo nascer dentro de si. E aí, quando a gente fala desses níveis e graus evolutivos que a gente convida, né, todos a entrar na questão da morada, quem que perguntou mesmo foi o Marcos, né? Marcos Silva. Respondido, Marcos. Deixa ele, qualquer coisa ele escreve aí daqui a pouco. Isso. Mas aí, quando a gente vai nesse ponto das moradas íntimas, qual a morada eu escolho habitar naquele momento, naquele exato momento em que algo me ocorre, é que vai dizer do seu próximo passo, do seu outro passo, do seu outro passo. Realmente, o Marcos, é complexo. Ele falando ali, eu vi rapidinho, porque quando nós somos convidados, vamos pensar numa situação. Duas pessoas estão discutindo. Cada um vai olhar o seu ponto de vista, vai defender a sua ação diante daquilo, mas aí na hora que chega alguém e fala assim, olhe para a sua ação, qual a sua responsabilidade perante aquilo? Aí o negócio aperta. Então, quando a gente precisa olhar não para as escrituras, não para isso, não para aquilo, mas para a intimidade do Judas, e do Judas que habita na gente, porque nós cometemos isso, eu não estou traindo o ensinamento de Jesus, eu não estou traindo Jesus quando eu cometo algo contra alguém. Eu estou traindo a mim mesmo, porque eu não absorvi aquele ensinamento. Aí, realmente, voltar para dentro da gente e nos apropriarmos da morada em que eu quero estar é complexo.
Não tem outra palavra realmente, o Marcos. É complexo mesmo, gente. E a gente precisa voltar para dentro da gente e falar assim, gente, nossa, é complicado. É complicado. E aí, na hora que eu falo que é complicado, sabe para onde que eu vou? Eu vou para o colo do Cristo. Porque o Cristo quer é os complicados lá no colo dele. Quem não está complicado, gente, já compreendeu o ensinamento do Cristo, já está dando fruto desse ensinamento, já está. Agora, na hora que eu volto para dentro de mim, o complicado, para olhar para aquele sentimento que está ali, e não luta contra, não, viu, gente? Na hora que entalar a garganta, é isso mesmo que vocês estão sentindo. Você pensa numa emoção, num sentimento, daquele burburinho todo que você está vivendo. Vamos pegar uma coisa assim muito forte. Ah, me deu vontade de tirar, foi a vida do outro. Opa! Deu vontade mesmo? Então, peraí. Olha para dentro de si, olha para aquela raiva, olha para aquele sentimento. E aí, na hora que você olhar para ele, Cristo vai te pegar e te pôr no colo e falar, meu filho, vem cá, eu te aceito do jeito que você é. Hoje você não tira, só te dá vontade. Gente, acolhe a vontade. Que negócio é esse? Nossa, você é espírita. Você estuda tanto. Peraí, estudo não dá controle emocional assim, não. O que dá controle emocional é acolher a emoção e depois de você acolher a emoção, você transformá-la. Isso é controle emocional, né? Aí, gente, estudo ajuda, mas é prática. É na hora que a raiva vem, você fala, estou com raiva. Eu falo para o meu filho de 2 anos, é raiva. Tem gente que olha assim, que isso? O menino tem 2 anos, sabe o que é raiva, não? Mas é agora que ele está sabendo o que são as emoções. Filho, então vem cá, eu te amo, mesmo você com raiva, querendo bater na mamãe, querendo xingar a mamãe, querendo. Eu te aceito. E aí, na hora que, opa, peraí, minha mãe me aceita mesmo com raiva. Então eu posso aceitar a raiva? Sim, filho, pode. Aceita. Sabe a frase, gente? Aceita que dói menos? Aceita a raiva. Acolhe a raiva. Coloca a raiva. Gente, acolher a raiva não é sair bufeteando o outro também, não. É você voltar para dentro de você. E aí, naquele momento, você. O que que eu posso fazer para essa raiva passar? Respirar, tomar uma água, 200 ml em 100 goles, contar, cantar, dançar, não sei o que é. Cada um tem uma ferramenta que cabe melhor para si. Eu estou ensinando o Pedro a pegar um violãozinho e ficar tocando. Tem horas que ele vai se acalmando. Ele pega lá, fica lá, blim, 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 e vai se acalmando. Talvez, num futuro próximo, pode ser que na hora que ele esteja com raiva, que ele vá acolher a raiva, aceitar a raiva, na hora de transformar, ele vai criar uma música, ele vai tocar, não sei. A gente ainda está encontrando formas dele se acalmar. E é na hora que eu acolho uma emoção como a raiva e que eu aceito ela e que eu vou para transformar, que é o momento que eu vou buscar me acalmar, é que grandes construções, criatividades, transformações são impulsionadas. Vocês não tenham dúvidas disso. Porque se você não vai transformar, não sei, eu acredito aqui que todo mundo já deve ter sentido raiva, né? Eu, por exemplo, na hora de sentir uma raiva, eu viro e falo assim: Fulano vai ver. Eu vou dar conta de fazer. Ele tá achando o quê? Tá duvidando de mim? Não, eu vou dar conta de fazer. Só que aí eu fico só, não vou dar conta, não vou dar conta. E aí eu não aceito realmente aquilo para transformar, vocês compreendem? Porque aí na hora que eu, pum,
Vou para transformar, grandes coisas podem acontecer. Nós podemos gerar muitas energias. Vocês compreenderam essa morada íntima? Porque às vezes, gente, eu vou habitar na morada da raiva. E vai ser habitando a morada da raiva que aí eu pego aquela... Opa, pera, isso aqui é energia! Eu vou transformar isso aqui. Aí eu posso transformar a raiva, sabe em quê? Em amor. Eu posso transformar a raiva em alegria. Eu posso transformar a raiva numa ação social. Eu posso transformar a raiva numa ação em relação ao outro. Olha que bacana. Não desprezem as emoções. Por pior que vocês acham que ela seja. A emoção bem transformada, ela gera frutos em terra boa que vocês não têm noção. Não tem. E é dando autonomia para a morada que eu quero habitar naquele momento em que algo me ocorreu, ou que vai me ocorrer, numa pandemia, no isso, no aquilo, é que eu vou compreender para onde Jesus está indo e o meu coração não vai estar não vai estar turbado, ele não vai estar ali turbulento. Ele vai saber esperar o momento correto de eu chegar e de eu estar no mesmo lugar que o Cristo. Porque é isso que ele fala para a gente logo depois que ele fala aqui, ó. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Por quê, gente? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas ele fala, quem que vem primeiro? Deus, a força maior. Na casa de meu pai há muitas moradas. Gente, olha que consolo. Deus aceita você com raiva, Deus aceita você, porque lá tem várias moradas e você vai ser cuidado naquela moradinha ali para pegar aquela emoção, transformar e gerar frutos bons. Olha que bacana. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. É a hora que ele prepara o nosso colo, o colo dele, e nos recebe. E se eu for, eu e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Jesus vai voltar? Na intimidade de cada um. É naquele momento que se arrepiou da pontinha do cabelo até o dedão do pé, que o choro foi gigante, que a dor foi imensa e que você se sentiu abraçado 100%. Gente, é um negócio que vocês não têm noção. Você se sente abraçado 100%. Mas depois que você sente tudo isso, não é só flores, não. Aí é que vem o período, né, vamos dizer assim, do apostolado, que aí você vai comer capim pela grama, capim pela grama não é porque você morreu, não. É porque vai ser difícil, você vai ter que pegar a raiz mesmo para você poder ir no cerne das questões. E vai ter que escarafunchar um monte de coisa. Mas é consolador, porque ele falou que ia preparar o lugar e ia colocar a gente lá no juntinho dele. E ele ia estar juntinho, igual mineiro, né? Juntinho de nós. E que nós possamos acolher esse colo do Cristo nas várias moradas que eu escolhi, independente de qual seja. Alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, frustração. Outro dia, eu seguindo uma educadora parental, dentro do processo educacional que eu optei, eu escolhi para o Pedro, tem a roda das emoções. Eu achei muito interessante, porque é muito abrangente, muito, muito, muito.
E aí chama a página dela no Instagram O Melhor do Meu Filho. E aí ela fala da roda das emoções, de você identificar qual emoção que você está naquele momento, o que, que você pode fazer. É muito bacana, muito interessante, vale a pena. E aí, educando o filho, a gente se educa, né? É ajudando o Pedro a conhecer as emoções dele que eu estou validando as minhas. Mas é isso aí, Antônio. Eu quero muito agradecer a Miramês, que brotou, né, no meu coração aquilo que nós precisávamos acolher em nós hoje, que é a morada íntima que nós estamos vibrando. E é esse convite, né, que eu faço a todos vocês, que nós possamos acolher as nossas moradas, tá? Todas as moradas que tiverem dentro de nós, acolham com muito amor, não acolham com peso, não, né? Porque Jesus não é peso, é leve, né? O jugo leve, o fardo suave, né? Não é o jugo, como é que é? A do leve, o jugo suave. Isso mesmo. Bom, Juliana, muito obrigado aí por trazer para nós esse estudo, a reflexão. Eu que Estamos muito agradeço. felizes de você estar conosco essa noite, né? Agradecemos aí ao Marcos pela participação, né? Eles trouxeram um exemplo de acalmar a raiva aí, pegar uma pia cheia de vasilha e lavar essas vasilhas todas e passar raiva. É a famosa terapia. É a É algum famosa dos terapia. exemplos. Nós agradecemos a todos pela participação, viu? Foi muito bom. Tem E mais vamos, alguma vamos. pergunta, ô Antônio? Eu não Tem parei uma antes. pergunta aqui. A Natália perguntou qual o nome do filme de Joana Dark. Eu acho que é Joana Dark mesmo. Eu não lembro, tem muito tempo que eu vi. Eu lembro dessa cena. Foi, acho que, o Tá. único filme. Mas eu acho que é esse mesmo. Qualquer coisa, depois eu olho e passo para ela no WhatsApp dela. Faz o seguinte, você encaminha para a gente que a gente coloca na palestra, né? Online. Ah, tá. Na hora que você for colocar ao vivo, né? Tá. Isso, Ao tá vivo bom? não, gravado. Tá. Isso. Bom, pessoal, então, estamos no nosso horário, né? Vamos fazer aí uma música, né, de encerramento e convidar a todos para esse momento dessa música. Vamos preparar aí a nossa casa íntima, né? Acalmar nossos corações, porque é preparando a nossa casa íntima que nós vamos ter realmente esse entendimento que foi feito esse estudo de hoje, para que tenhamos, né, o consolo e a condição de estarmos sendo espelho, né, de passar a luz, de passar o entendimento para quem estiver precisando. Então vamos fechar nossos olhos e que essa música seja a nossa prece final. Vamos lá, somente. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração.
Uma boa noite a todos, uma boa semana. Muita Boa paz noite e a alegria no todos. coração de todos. Obrigado, São Mendes. Juliana, muito obrigado pela sua colaboração. Que Jesus te abençoe. Obrigada, seu Mendes. Daqui uns dias nós estamos juntos aí de novo. Se Deus quiser. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.